E aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Nós estamos na 8ª aula de 12 e hoje a gente vai falar sobre assumindo o lugar de filho, encontrando o meu lugar no mundo. E aqui a gente vai se adentrar a um ponto de que para se sentir pertencente e filho de Deus, a gente primeiramente precisa passar por essa hierarquia que é o nosso sistema familiar. É o ser filho da minha mãe e ser filho do meu pai, para que assim eu consiga ser um filho maior da Trindade. Que vai chegar um momento na trajetória de um homem em que a gente vai precisar deixar para trás os pais. A gente vai precisar matar eles psiquicamente falando e viver a nossa vida. Mas que para isso a gente precisa honrá-los, aceitá-los como eles foram e carregá-los no nosso coração, olhar para eles com compaixão e com amor, mas saber que eles são o que são e fizeram o seu melhor e que hoje você vai construir uma nova família e vai ser você o pai dos seus filhos e vai construir uma nova geração. Sem mais delongas, vamos lá. Assumindo o lugar de filho, encontrando o meu lugar no mundo. Assim como uma grande floresta, cada árvore tem a sua função e o seu papel nesse conjunto. Cada planta faz a sua parte. Assim como o solo, a água, o ar e os animais, todos vivem em uma grande cooperação. E é isso que possibilita a vida. No nosso meio familiar não é diferente. Aqui também existe ordem e hierarquia. Nossas raízes são a ancestralidade. O tronco são os nossos pais. Os galhos, as folhas, somos nós. E os frutos são as próximas gerações. Tudo está conectado. O sofrimento é causado quando ocorre a separação e a distorção da naturalidade da vida. Nossa família representa a trindade divina: pai, mãe e o filho. O pai representa a energia masculina, a mãe representa a energia feminina e o filho representa a integração. Então aqui é muito importante, porque nós, como filhos de Deus, dentro de nós carregamos a energia masculina e a energia feminina juntos. Só que aqui na Terra, para nós desencadearmos e para a gente receber essa energia masculina e feminina, ela é recebida pelo nosso pai e pela nossa mãe. Então aqui eu não falo sobre a pessoa que é o seu pai e sua mãe, o homem que é o seu pai ou a mulher que é a sua mãe. A gente sempre tem um ideal de pai e mãe na nossa cabeça, que são o pai ideal e a mãe ideal. E eles não existem, eles só existem na nossa cabeça. Nossa, eu queria que o meu pai fosse alguém que me levasse para o mundo, que me desse força, que me desse disciplina, que me encorajasse, mas ele é um medroso que fugiu e nunca queria muito por perto, me rejeitou. Então, é entender que existe um homem por trás dessa figura desse pai. E quem é esse homem? Você já quis conhecer melhor esse cara? Conhecer melhor a sua mãe? Quais foram as dificuldades que ela passou? O que ela precisou lidar na vida dela? Quais foram os sofrimentos que ela teve? E aqui a gente vê que se liga ao nosso estudo dessas 12 aulas, que é as feridas emocionais, as feridas da alma. E essas feridas vêm de geração por geração. São traumas transgeracionais que passam pelos nossos pais e chegam até nós. Hoje, como uma nova era, como tentar trazer essa cura para o planeta, a cura passa por dentro de nós. Passa em a gente olhar para esses pontos negativos e positivos desses traumas, aprender a lidar com esse trauma, aprender a suportar o desconforto, como a gente viu na aula 2 lá, sobre aprender a suportar o desconforto e seguir em direção ao nosso propósito. O homem precisa muito disso, dessa energia masculina de direção. E quando você não tem o seu pai dentro de si, honrado, quando você aceita ele como ele é, do jeito que ele foi, não significa que você precisa conviver com ele, mas que você aceitou ele e não quer ele diferente, sente orgulho e honra por ele ter sido o que ele foi, independente da circunstância que ele teve. Então, nesse momento, a gente consegue tomar o pai. Tomar o pai e tomar a mãe é tomar a nossa vida. Porque a vida veio através deles. E nós somos réplicas deles. Nós somos exatamente idênticos ao que eles são. Todos os traços ruins deles e todos os traços bons, nós somos consciente ou inconscientemente. Eu já fiz uma lista uma vez que até recomendo, se você tiver afim muito de entender e aprender um pouco mais sobre você. Pega um caderno, faz uma lista, uma risca no meio, coloca no lado esquerdo, coloca pai, no lado direito coloca mãe. Lista 5 a 10 características boas e negativas dos dois. E quando tu olhar para aquilo, tu vai perceber que assim é você. Você é a junção dos dois, das coisas positivas deles e das coisas negativas. Isso traz essa integração que é o filho. O filho representa a integração do pai e da mãe. É não repelir nenhum e nem outro,
mas é saber que você é os dois e com isso você vai se juntar e ir para a vida. Você só vai ter impulso e força suficiente para assumir a sua vida e ir em direção do seu propósito quando você pegar o seu pai e sua mãe, integrar eles dentro de você, assumir eles, honrar eles e se virar e ir para a sua vida, também deixando eles para trás, porque muitas vezes a gente precisa deixar os pais para trás. E esse é um tabu muito grande, porque não, família não pode, tem que ficar se convivendo, e aí você não vive a sua vida, deixa de viver a sua vida, você não quer se desprender dos seus pais, por alguma ligação emocional. E aí você acaba vivendo nessa repetição de problemas, repetições de ciclos, porque no fundo você não conseguiu lidar com o desconforto de deixar seus pais e seguir sua vida. Então, é muito profundo isso que eu tô falando, mas que é um pouco sobre o que um homem adulto e que está indo em direção à sua vida precisa passar e lidar. Mas como já sabemos, vivemos em um mundo que já está distorcido e que vem se perdendo cada vez mais. Sofremos ataques intencionais ao núcleo de formação de um ser, que é a família. A família hoje sofre muito ataque das grandes mídias, de grupos com ideologias anti-família, e tudo isso desequilibra a ordem e gera o caos. Então, como a gente vai colocar ordem no mundo? Primeiramente, antes de tudo, colocar ordem dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos. Colocando ordem dentro de si, passa pelo pai e pela mãe, passa pela família se reorganizar aqui dentro. Porque depois, quando você vai para a vida, você é adulto, e o adulto ali em si já não tem mais esse apego emocional que a criança tem. O adulto precisa seguir a vida dele sozinho, sem os pais. E isso é muito difícil nos tempos atuais, porque os pais, eles vivem presos ao passado deles, querendo cobrar dos pais e das mães deles, e acaba desorganizando tudo, cobrando dos filhos, como se os filhos tivessem que dar aquilo que na verdade era obrigação dos pais deles. E aí a gente vai ver que existem algumas leis que regem tudo isso. Tem duas principais leis criadas por Bert Helling. São várias as leis, mas nessas duas eu queria trazer aqui, que é a lei da ordem e da hierarquia. Tudo tem um maior e um menor dentro desse sistema familiar, e que precisa ter uma ordem, e essa ordem vem através da hierarquia. Então os maiores são quem vem antes. Por exemplo, os pais, eles são maiores que os filhos. No momento que os filhos se tornam maiores que os pais, por algum motivo de olhar para o pai, o pai não dá conta disso, eu tenho que dar. Por mais que você for lá e dar conta, e o seu pai não deu, não significa que você é maior que ele. Mas sim que você conseguiu só fazer algo que, com as condições e com o contexto que ele teve, ele não conseguiu. Se colocar no seu lugar de filho é cumprir essa lei. A lei da ordem e da hierarquia. É não ser pai, não ser mãe, não ser esposo ou esposa de seus pais. Isso é muito importante, porque aqui você se coloca em outro lugar na função da hierarquia familiar, no sistema familiar, e você deixa de ser filho. E quando você deixa de ser filho, você começa a pegar a carga emocional de todo mundo, uma carga que não é sua. Nos meus momentos mais turbulentos que eu tive na minha existência, eu percebi que eu tinha muita carga que não era minha. Eu me preocupava muito com situações que não eram sobre mim. De como a minha mãe ia se sustentar, como o meu pai ia se sustentar. Sendo que, eles dão conta, eles são maiores. Eles são os caras que vão dar conta. E que hoje eu preciso olhar para minha vida. E não olhar para trás e cuidar de quem está atrás de mim. Nesse sentido, né? Então, é conseguir viver a sua vida como filho. E quando você entra nesse estado de filho, você também equilibra a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio fala sobre o dar e o receber. E dentro da hierarquia, nessa constelação familiar, os pais, eles dão para os filhos a vida. E não existe nada maior do que a vida. Os filhos, eles não conseguem devolver para os pais essa vida. Então, dentro dessa hierarquia, os pais dão para os filhos. E os filhos, eles não dão para os pais. Mas sim, esses filhos, quando eles virarem pais, eles vão só dar para os filhos. Hoje o que está distorcido é que os pais cobram dos filhos aquilo que não receberam dos pais. E aí, do que existir gerações olhando para frente e vivendo as suas próximas gerações, criando uma geração cada vez mais forte, olha-se para trás e cria-se gerações cada vez mais fracas, porque toda a minha energia, minha vida está indo em pagar aquilo que o meu pai me deu, que foi a vida, que não tem como ser pago. E aí aqui desequilibra muito.
E a maioria dos traumas, a maioria dos desequilíbrios, a maioria do sofrimento hoje da humanidade está nessa distorção das polaridades, nessa distorção da hierarquia. São pais virando filhos e filhos virando pais. E aí acaba vivendo um vórtice de energia, e essa energia toda gasta ali, que ninguém mais quer ter filho, ninguém quer ser pai mais, todo mundo não quer buscar construir uma família, porque olha para tudo isso aí, vê uma confusão e não sabe o que fazer. E é uma das coisas que eu quero trazer essa bandeira, esse propósito de construir famílias, de olhar para si e ir para frente, seguir adiante. Isso custe o que custar, o que precisa ser feito. Porque muito mais é sobre as nossas limitações emocionais. Quando a gente se aprende emocionalmente a uma mãe que te culpa, te julga, que te faz se sentir emocionalmente preso. Hoje em dia, os pais eles não querem liberar os filhos para a vida, e sim eles querem prender os filhos a si mesmo, para suprir um vazio emocional que lá atrás ficou. Então a gente precisa tomar consciência de tudo isso para conseguir assumir o nosso lugar de filho. É só assumindo o nosso lugar de filho que a gente consegue ser o que a gente precisa ser nessa vida. E precisa passar por essas etapas importantíssimas no desenvolvimento humano e de um adulto saudável. Então aqui vem o que eu já tinha dito, a distorção dos papéis. Tudo começa quando por algum motivo ou mágoa acabamos repelindo um dos genitores e começamos a não aceitá-los mais como eles são. Nesse momento criamos uma objeção entre quem nosso pai ou mãe devem ser e quem eles realmente são. É o que eu acabei de dizer. Então a gente acaba querendo se tornar pais dos pais. E isso desregula tudo. Isso não flui energia perante a cada ser ali que vive nessa sociedade, que vive nesse sistema, né? Assumindo assim, então, papéis que não são nossos, se tornando pai e mãe de nossos pais, ou até mesmo marido das nossas mães, deixando de estar no nosso lugar de filho. Dentro da hierarquia e do equilíbrio, os filhos recebem dos pais a vida. E o objetivo principal é eles fazerem algo de bom com ela, honrando os que vieram antes e passando adiante a vida. Então a vida passa por nós. Se a gente parar a vida nossa para voltar a vida para trás, para dar vida àquilo que já era para ter vida, aí a gente acaba se indo ante a vida, indo contra a mão. E toda essa energia que a gente poderia estar colocando em gerações para criar gerações melhores, com menos problemas, com menos traumas, com menos medo, com mais amor, com mais aceitação, aceitando todas as condições pelas quais foi concebida a sua existência, aceitando o seu lugar, o seu fardo, as suas limitações e as suas bênçãos, para assim assumir o controle da sua vida. Isso aqui é muito, mas muito importante. Como a gente viu na aula anterior, a aceitação é o elemento desencadeador da cura. Cura do quê? Cura emocional, cura espiritual, a gente fala aqui. É uma cura de existência, existencial, de entender o nosso lugar no mundo e fazer algo de bom com ele. É entender as limitações que nós tivemos até aqui e aceitar elas, aceitar o seu fardo, aceitar suas limitações, aceitar suas bênçãos também. Olhar para situações como, por exemplo, mas a minha mãe me prende demais e eu, como homem, eu preciso ir para a vida, eu preciso cortar esse cordão umbilical porque eu não tive um pai que me botasse para o mundo e minha mãe não quer me deixar ir. Então vai chegar um momento que você precisa crescer o suficiente para pegar a sua própria espada e cortar o cordão emocional disso tudo. E falar, cara, se for preciso, eu vou seguir minha vida e eu não preciso mais. Muito obrigado. Isso tudo é de caso para caso. Mas muitas famílias são tóxicas e desfuncionais. E que só assim você vai conseguir ocupar o seu lugar no mundo e deixar um legado, ir em direção do seu propósito. Como a gente falou na segunda aula, o propósito é uma direção pela qual a vida vai se fazendo cada vez mais sentido. Isso, para a nossa vida, é indispensável passar por essas etapas. Organizar os nossos pais e nossas mães dentro da gente e depois organizar quem nós somos e aí depois ir para a vida. Porque é o movimento que faz a vida e não tem como ir contra ele. Então, é enfrentando os nossos medos que nos trará mais autoconfiança e força para viver. Seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha compreendido a essência do que eu quis vir trazer aqui e entender que todo mundo passa por esses aspectos de compreender, aceitar, aprender a lidar, suportar todas essas etapas da vida. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço
e até a próxima aula.